Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de outubro. E talvez você já deve estar se perguntando o que eu estou achando desse livro sobre Gaza em meio a todo esse conflito que estamos tendo, infelizmente. Calma, nós vamos chegar lá, nós vamos por ordem cronológica. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura e agora reacts, book hauls, dicas e muito mais, então aproveite, já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Deixe sua curtida, lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links aqui da descrição, você não paga nada mais por isso e apoia o canal com uma pequena comissão. Desde já eu agradeço o seu apoio. Bom pessoal, eu já terminei o processo do Franz Kafka. Na verdade, assim, eu terminei a história principal, digamos, mas eu ainda estou numa parte aqui que se intitula Capítulos Inacabados. Inclusive, temos uma característica do autor bastante inusitada, e eu diria que ele tem alguma espécie de um transtorno obsessivo-compulsivo, que, aliás, se verifica no próprio enredo da obra. Isso vai ser um dos temas que eu vou abordar aqui, mas na própria organização da obra. Como assim, Marcelo? Temos aqui passagens riscadas pelo próprio autor, mas de alguma maneira elas foram parar na edição. Naturalmente, se o autor riscou no enredo principal aqui, você não vai encontrar essas passagens, mas tem notinhas de rodapé, né, que vão ficar lá no final do livro, onde você pode consultar as passagens que foram riscadas. Inclusive há uma seção que aqui estou agora, que é de capítulos inacabados, ou acho que capítulos que não foram inseridos, né? Então a gente vê um certo perfeccionismo patológico do próprio autor. Talvez ele achasse que a obra não estivesse boa o suficiente, né? E ele estava constantemente riscando ela, e talvez há outros riscos, digamos assim, outras eliminações de passagens que nós não vemos aqui na obra e de repente não foram incluídas. Isso tudo para mim forma um conjunto que inclusive permite entender melhor a obra. E Marcelo, por que você não lançou a resenha ainda? Bom, eu queria ler esses capítulos inacabados, eles inclusive parecem bastante interessantes, e também estou lendo Cartas ao Pai, do próprio autor, que eu entendo que há uma ligação inexorável entre essas duas obras. Vamos ao que interessa. Muita gente analisa Kafka como uma crítica à burocracia, sem dúvida. Há aí uma crítica à burocracia, mas como estudante amador da psicanálise, eu acredito que dá pra gente ir mais longe. E aqui temos um tal de Joseph K., que, como sempre, na minha visão, aqui temos um alter ego do próprio autor. Ele se encontra na sua casa e num belo, ou talvez terrível dia, batem na porta e certos capatazes declaram-no detido. E o que mais vai chocar o leitor é que não só o protagonista, Joseph K., não vai saber do que ele está sendo acusado, como nem mesmo os capatazes, policiais, inspetores ou até mesmo juízes parecem saber do que estão acusando ele. Então a gente vai ver aqui absurdos atrás de absurdos, né? O Kafka, ele gosta de flertar com situações literalmente absurdas. Naturalmente isso vai transtornar o protagonista. Mas se por um lado ele está transtornado e quer a qualquer custo resolver esse processo, contratar advogados, falar com juízes, convencê-los de que ele é inocente, por outro ele não parece tão preocupado em saber sobre exatamente o que ele está sendo acusado. Outro absurdo. Um dos maiores absurdos aqui é no momento onde ele diz que ele pode apresentar provas de que ele vive uma vida honesta. Como se talvez a acusação fosse de certa maneira ontológica, né? A acusação é de que ele é ele, e isso é proibido. E ele vai dizer, não, eu sou um cidadão honrado, mas não há aqui algum crime específico onde se busca apresentar provas, tanto na acusação quanto na defesa. Mas o que vai mais chocar, sem dúvida, é o sistema judicial ali dessa distopia, né? Isso só pode ser chamado de distopia. Uma realidade onde devoluímos, né? Se é que existe esse termo. Nós involuímos, nós regredimos de certa maneira. Onde a pessoa, ela é presumida culpada até que se prove o contrário. Não que ela é inocente até que se prove culpada, mas ao contrário. E isso se reflete no próprio processo judicial. O acusado, ele tem que implorar para ser defendido por um advogado. E em determinado momento, o tribunal pode simplesmente rejeitar a petição do advogado de defesa, devolvê-la ao acusado e ao advogado como se dissesse, olha, isso aqui que você mandou não tem validade nenhuma. E até mesmo impedir o acusado de conversar com o seu advogado. São absurdos atrás de absurdos. O que torna a leitura dessa obra um tanto desconfortável. Sem dúvida que há um elemento de desconforto que o Kafka quer colocar. E esse Joseph K., ele vive numa pensão de uma senhora e ele tem vizinhos, naturalmente. Esses vizinhos não são apresentados.
Tem inclusive uma certa senhorita pelo qual o protagonista se interessa. E os diálogos são também os mais absurdos. Em determinado momento, por exemplo, o protagonista quer ilustrar como foi sua detenção. Ele está no quarto de sua vizinha, conversando, e ele indaga a ela: olha, posso deslocar esse móvel aqui para te mostrar como foi minha detenção? E ela fala: não, de maneira alguma, por que você faria isso? Então, as personagens todas são muito neuróticas, né? Elas parecem se importar excessivamente com detalhes, digamos, fúteis. O protagonista, por um lado, ele parece lutar por sua autoestima, mas ao mesmo tempo ele tem uma baixa autoestima. Ele está a todo momento com medo de ser vigiado pelas pessoas mais diversas, que às vezes nem estão relacionadas com o processo. Por exemplo, em um determinado momento numa paróquia, ele está lá visitando a igreja e não tem ninguém, só tem ele e o padre. E o padre vai começar algum discurso e ele começa a ficar preocupado. Puxa, se ele começar o discurso eu vou ter que ficar aqui, porque pega muito mal eu sair no meio. Ele nem conhece aquele padre, né? E ele já começa talvez a imaginar mil coisas, né? Tem aí um transtorno obsessivo compulsivo, na minha opinião. E o que é mais espantoso é que o padre também tá ligado com o processo de alguma maneira. Tá todo mundo ligado com o processo. Então, de novo, tem essa obsessão, né? Que ele está sendo vigiado a todo momento, ele está sendo acusado a todo momento. Então, não é uma leitura fácil nesse ponto de vista, né? O autor escreve muito bem, é claro, mas tem essa atmosfera carregada e até mesmo onírica, eu diria. Sim, em determinados momentos parece que o protagonista está sonhando, porque verdadeiros absurdos acontecem na frente dele e há aquele elemento de pesadelo mesmo, né? Onde o protagonista às vezes quer dizer alguma coisa, mas lhe falta força, lhe falta voz. Assim, parece até um livro de terror, de certa maneira viu, pessoal? Mas eu gostei bastante. Eu queria também relacionar, eu vou fazer essas conexões todas, né, na resenha com mais calma, né? Aqui é um vídeo das leituras do mês. Nesse Carta ao Pai, a gente entende melhor a relação pai e filho do Franz Kafka e seu pai, e como seu pai era extremamente autoritário. E na minha visão, aqui estamos vendo o próprio autor, né, um alter ego dele, sendo de certa maneira vigiado pelo pai. Para mim, a conexão é clara, especialmente depois de começar a ler Carta ao Pai, que eu não terminei, mas tem muitas leituras por aqui. E falei demais, né? Temos aqui o Drácula, do Bram Stoker. Essa leitura estava em andamento, agora eu tive que dar uma parada por causa da leitura coletiva do meu clube de leituras, que aliás vocês podem participar, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser fazer a pré-inscrição, não custa nada, é só deixar o nome na lista ali, e-mail, nós não vamos te spamear, você só vai ficar por dentro das novidades do clube para 2024. E a curadoria já foi definida, mas vamos só lançar em novembro deste ano. Nossa, Marcelo, é enorme o Drácula, né? Não, calma, pessoal. Aqui temos uma edição 3 em 1 da Martin Claret, que eu gostei bastante, Frankenstein, O Médico e o Monstro e o Drácula. Vou até deixar a resenha dos dois de cima aqui, eu fui indo assim, né, no embalo. Eu li primeiro Frankenstein e eu lembro até que no começo eu não estava gostando tanto, mas depois eu comecei a gostar muito. E aí eu terminei e falei, vamos para O Médico e o Monstro? Vamos. E O Médico e o Monstro é curtinho, tá, pessoal? 100 páginas, 110 páginas, né? Frankenstein um pouquinho maior. E já o Drácula, apesar de ser uma edição 3 em 1, ela ocupa acho que metade aqui da edição, então acho que é o maior de todos aqui, deve ter umas 300, 400 páginas, mas tá muito interessante, tá, pessoal? Eu só dei uma paradinha porque eu tenho certas obrigações, né? A gente tem o clube de leituras, e agora nós estamos lendo Os Trabalhadores do Mar, vou inclusive apresentar aqui um pouquinho da obra, e tem que dar prioridade ao clube, né? Não tem jeito. Mas nós vamos voltar aqui no Drácula, e tá bem interessante sim, tá, pessoal? Inclusive o que eu acho muito legal da obra, o caráter de terror dela, num primeiro momento, não se confirma, né? As primeiras 80, 100 páginas, você não percebe que está lendo um livro de terror, e isso que eu acho legal, porque qualquer história de terror tem que ter uma boa história, digamos, realista por trás. Parece um oxímoro falar isso, né? Porque geralmente estamos lidando com elementos fantásticos, mas acho que não, né? Na minha avaliação, você tem que ter uma história por trás. E aqui nós temos, né? O Jonathan Harker, um ajudante de advogado, tem que viajar à Transilvânia para falar com o seu cliente, o Conde Drácula, sobre suas aquisições de propriedade na Inglaterra. E ele vai ter uma reunião de negócios. E aí ele vai se deslocando até lá, mas naturalmente, como qualquer obra de suspense e terror, esse suspense tem que ser construído muito aos poucos. E na minha avaliação o autor faz isso com maestria. Aqui a gente vai acompanhar esse deslocamento do Jonathan Harker, né? O ano 1800 e pouco, se eu não me engano. E não tinha carros, né? Então ele foi lá, pegou trens, cavalos, charretes, né? E lá no interior da Transilvânia, com certeza um lugar de difícil acesso, com montanhas. E ele vai falando com os
camponeses, né? Onde fica a casa do Conde Drácula? Eles começam a se persignar, não vá lá. Ele, não, mas por que não vai? Ele é amaldiçoado, mas ninguém fala o quê, né? E ele acha que tá todo mundo louco lá, e ele vai lá. Ele é super bem recebido, ele recebe um banquete, o Conde Drácula é extremamente afável, mas aos poucos, né, as coisas estranhas, digamos assim, vão acontecendo, sonhos inusitados e por aí vai. É interessante ressaltar que esse é um romance constituído de diários, cartas, correspondências, que dá um tom interessante, né, uma construção narrativa diferente. Então às vezes você vai ter diferentes focos narrativos, né, diferentes personagens descrevendo o que está acontecendo. Naturalmente que as coisas só vão piorar, né, como qualquer obra gótica, né. Eu esqueci de mencionar que aqui todos os três são do estilo gótico, no qual, se eu pensava que o realismo era trágico, o gótico é outro nível de tragédia. Mas muito interessante, muito bem escrito, tô gostando bastante. Quando eu terminar eu faço a resenha. Muita gente pergunta, né, Marcelo, vai sair resenha? Gente, tudo que eu leio eu faço resenha. Eu não consigo pensar numa instância em que eu não fiz resenha, assim. Eu acho que eu só não fiz resenha de obras que eu li antes de começar o canal, né, e eu já não lembrava mais da obra. Essas aí eu pensei comigo mesmo, né, numa releitura eu faço a resenha, mas não é porque, né. E se eu não gostei da obra, eu também falo, eu fiz resenhas negativas aqui no canal. Vou deixar uma aqui de Orlando, de Virginia Woolf, que é uma que eu detestei. Eu fiz a resenha. Tive que fazer, né? Eu fiquei lendo 300 páginas lá e pra mim tava extremamente enfadonho. Eu falei, vou ter que fazer resenha, tô me sacrificando aqui. Bom, vamos lá ao tão aguardado Notas sobre Gaza, né? Aqui tá em inglês, né? Footnotes in Gaza. É um empréstimo de um amigo, porque geralmente o que eu adquiro aqui pro canal eu compro em português. Mas temos sim em português exatamente a mesma versão, não vou dizer edição, né, porque já é uma edição diferente, se é em português, se é em inglês, mas acho que a capa inclusive é igual, e é do cartunista norte-americano Joe Sacco, e estou gostando bastante. Num momento tão delicado quanto esse, acho melhor eu dar um pequeno preâmbulo sobre a minha posição política do conflito Israel-Palestina. Para quem não sabe, eu sou judeu, então eu tive uma educação judaica, aprendi bastante sobre o sionismo, e já fui, sendo muito aberto com vocês, uma pessoa mais à direita, e hoje eu sou uma pessoa de centro. Sou contra qualquer tipo de conflito, sou contra qualquer tipo de extremismo, seja de direita, seja de esquerda. Então você nunca vai me ver apoiando unilateralmente qualquer causa que seja. E tendo tido uma educação mais sionista, e estando agora numa fase, digamos aí, de autodescobrimento, eu resolvi ler um pouco sobre o outro lado, né, a questão palestina. E eu achei aqui um ótimo ponto de partida, né, porque temos aqui quadrinhos, sim, isso aqui é um HQ, tá, pessoal? Deixa eu ver que página que eu posso mostrar aqui sem que o YouTube coloque esse vídeo como violento ou qualquer coisa assim. Aqui a gente pode ver um pouquinho do desenho do cartunista, né, ele desenha muito bem, mas eu gostaria de elogiar aqui o trabalho de jornalismo do autor. Temos aqui uma obra, de certa maneira, metalinguística, né? Aqui o autor vai descrever o seu próprio processo de investigação sobre o tema principal do livro, que é os incidentes ocorridos em 1956 na faixa de Gaza, que então era uma espécie de um protetorado, né? Ou seja, eles tinham aparentemente algum grau de autonomia, mas pertenciam ao Egito. E em 1956 teve a crise de Suez, que o Egito nacionalizou o canal, parece que ele pertencia ao Reino Unido e à França. E isso desencadeou uma guerra, aí, principalmente entre Israel e Egito, mas parece que os britânicos e franceses também apoiaram Israel. E em meio a esse conflito, Israel invadiu e ocupou a faixa de Gaza. E essa obra foi escrita em 2001, ou seja, já depois de 1967, que Israel ocupou militarmente Gaza. E então tinham cidades árabes ao lado de assentamentos israelenses. Em 2005, esses assentamentos foram desmantelados e Gaza passou a ser comandada pelo Hamas. Então aqui em 2001, é interessante porque é uma época que já está, de certa maneira, distante, onde tinham assentamentos israelenses lá, então a dinâmica era bastante diferente. E acredito eu, né, não sei se estou falando besteira aqui, mas que ainda não tinha o bloqueio total. O bloqueio total ocorreu depois que o Hamas assumiu o poder. Daí então o muro foi, acho que, incrementado. Israel fez uma espécie de um bloqueio naval, inclusive, controlando fortemente o que entrava na faixa, com medo de que entrassem armas. Mas voltando, eu vou chegar ainda no elogio ao jornalista aqui, o Joe Sacco, que achei que ele fez um trabalho muito interessante. A gente sente que está vendo jornalismo de verdade, porque ele fez uma investigação séria e como ele se baseou em relatos orais, certo? Aqui estamos em 2001, no HQ, e ele está questionando pessoas idosas sobre eventos ocorridos em 1956, ou seja, quase 50 anos antes. Naturalmente que ele tem
a noção de que quase 50 anos depois os eventos podem se apresentar distorcidos nos relatos orais. Tem aqui um palestino que diz que foi alvejado 36 vezes na cabeça e está vivo para contar a história. Naturalmente que isso parece um pouco fantasioso, para dizer o mínimo, mas ele vai entrevistar várias e várias pessoas e vai construir um cenário sobre o que ocorreu em 1956, que foram 2 massacres, o de Khan Yunis, uma cidade mais ao sul de Gaza, talvez centro-sul, e outro massacre ocorrido em Rafah, a cidade fronteiriça com o Egito, mais ao sul ainda. E através desses relatos ele vai então construir, ou digamos reconstruir, uma memória sobre o que ocorreu. E naturalmente que, como são relatos orais, vai ter pequenas contradições, mas vai haver muita concordância em diversos pontos e ele vai partir nessa base comum. Então eu elogio muito esse trabalho jornalístico dele de triar essas informações, de realmente buscar a verdade do que aconteceu e ter a humildade de entender que, de repente, não foi exatamente assim que aconteceu o evento, mas a gente vê pela seriedade da pesquisa dele que é muito provável que, se não foi 100% como ocorreu, foi 90%, 80%. Para mim não foi uma leitura fácil, porque eu confesso que eu sempre tive uma visão mais idealizada do exército de Israel, afinal eu cresci num ambiente judaico, onde francamente acho que a gente não chegou a estudar muito a questão palestina. Então agora nessa fase da vida eu estou aqui investigando melhor os 2 lados, mas eu me conhecendo sei que jamais vou apoiar unilateralmente qualquer um dos lados. Eu inclusive digo aqui francamente que eu acho que a melhor solução é uma solução de 2 estados, sem extremismos de nenhum dos lados, apesar de que é impossível, eu acredito eu que sempre vão ter extremistas, e a minha esperança é sempre fortalecer os moderados, aqueles que são realmente a favor da paz. E o que me parece que falta nesse conflito é cada lado entender um pouquinho mais do outro lado. Vê-se muito nas redes discursos inflamados dos 2 lados, que em nome do terrorismo praticado pelo Hamas, que sim é terrorismo, que foi feito ali, o incidente de 7 de outubro, uma tragédia, pode-se então revidar da maneira que bem entender em Gaza. Claro que eu entendo que Israel tem o direito de se defender, mas entendo que o Hamas não é carta branca para Israel fazer qualquer coisa. Assim como eu vejo que do lado palestino fala-se muito de libertar a Palestina, né, de fazer um estado do rio ao mar, ou seja, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, ou seja, sem nenhum estado judaico. E para mim isso me parece tão extremista quanto apenas ter um estado judaico, porque muito se fala em fazer um estado binacional. É interessante, mas na minha visão eu acho utópico, porque vai haver fatalmente uma maioria árabe e os judeus se tornariam minoria, enquanto que todo o objetivo de Israel era um estado judaico democrático e que os judeus fossem a maioria para ter esse grau de proteção. Agora, de novo, eu sou uma pessoa de centro, isso não quer dizer que Israel deva fazer o que bem entender para alcançar esses objetivos. Eu entendo que construir assentamentos e evitar o diálogo não é uma maneira construtiva de se obter a paz. Enfim, o que eu queria trazer aqui é que eu estou gostando bastante, não terminei ainda, estou próximo ao final. Naturalmente que o jornalista vai abordar o conflito mais do lado palestino, afinal ele viveu em Gaza por um tempo para poder compor esse HQ. Então para mim, que sempre estudou mais a questão sionista, está sendo uma leitura interessante para poder conhecer melhor como é que é a vida do outro lado da cerca, digamos assim, que acho que francamente falta mais a direita israelense conhecer um pouco melhor como é que é a vida lá. 82% de taxa de desemprego, o bloqueio, que eu entendo do lado israelense da segurança, mas tem que olhar também o lado econômico ali, né? Que a economia de Gaza não existe virtualmente, né? É uma economia medieval. Mas para quem conhece melhor a questão palestina e desconhece talvez a questão da necessidade do Estado de Israel, não é que eu vou dizer não leia, claro, eu acho que toda leitura é válida e inclusive essa aqui está sendo riquíssima. Mas tome cuidado para não ler apenas um lado. Na minha opinião, esse aqui vai tratar mais da questão palestina. Então, se você quer aprender mais sobre Israel, sobre o porquê da necessidade de um Estado de Israel, sobre a sua legitimidade, sobre os atentados que sofreram, guerras, enfim, vale a pena, acho que, ler livros diferentes também. Não que você não deva ler esse. E aí você pode perguntar, então, quais? Bom, é que como minha educação neste aspecto foi mais através de aulas, palestras, vídeos, né? Eu não tenho nenhum livro aqui em particular para recomendar, mas eu vou dar uma olhadinha sim. Mas voltando aqui, foi uma leitura um tanto quanto difícil para mim, de tirar aquela ideia romântica de que o exército de Israel é perfeito. E eu acho que nenhum exército é perfeito, né? Aqui a gente vê massacres terríveis que foram cometidos contra populações civis em nome da guerra ao terror. Mas voltando à obra em si, o autor desenha muito bem. Eu achei muito legal esse processo, digamos, metalinguístico, onde ele está conversando com a gente como é que foi essa investigação dele, inclusive porque em meio à investigação sobre 1956, ele estava em 2001,
e o conflito estava lá, né? Não parou, o conflito não parou. Em determinados momentos ele tinha que fugir de bombardeios, de tanques, né? Então é bastante interessante, bastante chocante, eu diria, acompanhar de perto o que acontece em Gaza. Especialmente nesse momento delicado que vivemos, eu acho muito importante os ânimos esfriarem. Eu entendo que os dois lados estão com os ânimos muito exaltados e naturalmente que eu não consigo imaginar o grau de dor de cada família, mas eu entendo que a perda pode nos fazer perder a razão também. E eu entendo que em qualquer tipo de conflito é muito importante que os dois lados tenham a cabeça fria, o que é impossível nesse exato momento. Os ânimos dos dois lados estão extremamente exaltados, mas para ter o diálogo é preciso que os dois lados esfriem e conversem. Enfim, altamente indico. Tem aqui uma versão em português. Vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir. Temos aqui Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, é a leitura coletiva do mês de outubro. Já estamos nos encaminhando para o final. Está bastante interessante. Confesso que o autor é um pouquinho descritivo demais em determinados momentos. Ele me lembrou muito o Balzac. Eles foram contemporâneos, inclusive parece até que se correspondiam. E aqui nós temos um romance que se passa na ilha de Guernesey. Acho que é assim que fala. Guernsey, né? Não sei. Porque na verdade a ilha parece que originalmente era normanda, ou seja, francesa, mas na época aqui era de domínio inglês. E acho que até hoje se mantém sob domínio inglês. Então era uma ilha meio híbrida, meio inglesa, meio francesa. Inclusive as ilhas vizinhas, Saint-Malo, né, são nomes franceses. Aí Saint-Sanson, gente, eu não sei falar francês direito. Então é muito interessante porque aqui a gente vai acompanhar de perto nessa ilha as superstições dos habitantes, a guerra entre huguenotes e católicos, né? Ou seja, protestantismo contra catolicismo. Mas eu achei muito legal as superstições, como tudo é do diabo, assim, né? Tudo que é desconhecido, tudo que, né? É uma população insular, mas como se fosse uma cidade bem do interior, onde prevalece aquela crença popular. Então a gente vai acompanhar de perto esse modo de pensar dos habitantes da ilha. A gente tem aqui um retrato, né, do contrabando que ocorria não só de mercadoria, mas de pessoas, de criminosos evadidos, né, de galés, como eles falam, e que tinham capitães, né, de navios que transportavam as pessoas evadidas para outros lugares, para fugirem da justiça. Então é bem interessante tudo que ocorre aqui. E o romance é centrado em Gilliatt, um marinheiro estoico, né? Inclusive ele é também associado ao diabo, porque ele é uma pessoa mais retraída, né? Na dele, digamos assim. Ele herdou uma propriedade da mãe e ele vive uma vida mais reclusa, assim, né? E a gente vai acompanhar um pouco da história de vida dele. Inclusive ele é o protagonista, né? Muitas coisas vão acontecer que eu não vou mencionar aqui. A gente também vai acompanhar muito sobre o Mess Lethierry. Acho que Mess vem talvez de Messier, alguma coisa assim. Ele tinha um título de nobreza, de quase nobreza, né? E ele foi um pioneiro do vapor. Ele teve a audácia, digamos assim, de trazer o primeiro navio a vapor, ou seja, movido a combustão de carvão. Também ele foi associado ao diabo, já que aquilo era uma máquina louca ali, né? As pessoas não entendiam, então ele estava ligado com o diabo também. E além disso, ele não gostava de igrejas e tudo mais. Então é muito interessante como o povo é fofoqueiro, né? E analisa eles. E ele tem esse vapor que ele dá um nome, de Durand. É como se fosse uma filha dele. E ele tem uma filha de verdade, né? Uma humana, que chama Déruchette. E ela é jovem, bonita, ele quer casar ela, mas ele tá na busca de pretendentes. Tem que passar no crivo dele, tem que ser um ótimo marinheiro. E o Victor Hugo vai nos apresentando bem devagar os personagens, as crenças da ilha, mas aos poucos o romance vai se desenvolvendo, coisas vão acontecendo, interações entre esses habitantes da ilha, eventos diversos, conversas de bar, está bastante interessante. Eu acho que o tom às vezes é um pouquinho excessivo nas descrições de paisagens e sentimentos, mas no geral estou gostando bastante. Acho que todo clássico também tem essa característica assim de ser mais descritivo, de ter um ritmo um pouquinho mais lento, mas nós estamos chegando lá, tá bem interessante. Estou gostando bastante e o pessoal do clube também está adorando. Relembrando, quem quiser se inscrever é só acessar o link aqui embaixo e deixar seu nome na lista. Em breve lançaremos a versão de 2024. Finalmente temos aqui Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. E essa aqui é uma obra que eu estava doido para ler, ela é bem curtinha. E muita gente está me perguntando, e aí Marcelo, o que você está achando, o que você está achando? O problema é que eu estou lendo um pouquinho truncado, porque eu estou com muita coisa para ler. E essa obra aqui eu ainda estou na metade, mas sim, estou gostando bastante. É uma obra muito trágica, muito triste, de cunho autobiográfico, né? O autor tirou sua própria vida. E de certa maneira estamos lendo a própria vida do autor, apesar de ser um alter ego, né? Um tal de Yoso. Inclusive Osamu Dazai não é o nome verdadeiro do autor, é um pseudônimo. O nome verdadeiro dele era Tsushima Shuji.
Desculpa, eu preciso ler aqui porque eu não decoro o nome assim tão fácil. Mas infelizmente ele tirou a própria vida aos 38 anos e naturalmente que a pessoa não acorda e resolve fazer isso de uma hora para outra. Naturalmente que uma pessoa assim já sofria de uma depressão crônica e aqui a gente vai ver como que de criança talvez ele já sentia que ele tinha esse vazio, mas parece que os pais não tinham certa acessibilidade, né? Ele não tinha essa intimidade de abrir o coração pro pai ou pra mãe. Inclusive o pai, imagino eu, não ficou muito claro pra mim, mas me pareceu de certa maneira autoritário. E pra esconder esse vazio, ele fazia palhaçadas. Então na escola, né, ele era aquele palhaço, ou seja, aquela pessoa que fazia piadas, fazia até o professor rir pra ganhar essa popularidade e pra que ninguém enxergasse o seu verdadeiro eu, que era extremamente quebrado. E naturalmente que se a pessoa não põe isso pra fora, esses sentimentos, as coisas só pioram, né? E é exatamente o que acontece. Ele passa pela adolescência e a fase adulta e aí ele começa a se envolver com mulheres da vida, substâncias ilícitas, companhias ruins, digamos assim, e por aí vai. Então é literalmente o declínio de um homem. É um homem que também não estava exatamente num patamar bom, né? Ele era infeliz, mas é daí para baixo, né? Então é triste, mas eu acho que é interessante esse tipo de obra que nos conscientiza sobre a depressão, que inclusive eu acho que devemos ler mais livros sobre isso. Nós temos que tirar o estigma de depressão, entender que é uma doença, que ela é tratável. Infelizmente, antigamente acho que ela era altamente estigmatizada, era tida como frescura, né? Que é a época do autor aqui, metade do século XX, né? É muito triste ver que ele talvez não tinha com quem conversar, né, sobre tudo isso. E naturalmente que ele vai tentar anestesiar sua dor através desses prazeres materiais. Eu sempre digo isso, eu não sou uma pessoa pudica, recatada, não, a pessoa tem que ser um asceta, né, alguém voltado à religião. Eu já fui uma pessoa muito religiosa, hoje eu sou agnóstico. Não sou contra os prazeres materiais, mas entendo sim que se a pessoa está se entregando inteiramente a eles, é porque às vezes ela tá meio perdida na vida, né? Ela não tá com algum propósito maior. Não tô nem falando de Deus aqui, tô falando de carreira, de aspirações, né? A pessoa que tá a todo momento buscando aquele prazer imediato, acho difícil a gente dizer que ela tá saudável, né? Acho que essa que é a questão que eu queria trazer aqui e que Osamu Dazai traz nessa obra altamente autobiográfica. Bom, pessoal, falei bastante, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e são novos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal. Deixem sua curtida. E nos vemos numa próxima. Um grande abraço.